paz do Senhor, amado, a paz do Senhor, amada. Continuando nosso assunto sobre rejeição. E aí, você já tem superado alguma situação de rejeição na sua vida? Você já parou para pensar sobre os tipos de rejeições? Tipo de rejeição que existe? Que tipo de rejeição? Você já sofreu algum tipo de rejeição? Coloca nos comentários para mim. Você está seguindo esses vídeos? Você está acompanhando a nossa conversa? Conta para mim o que você tem pensado, refletido sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários para mim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de rejeição. Quais são os tipos de rejeição? Mas antes de falarmos sobre a rejeição, eu quero que você já deixe seu like. Você já compartilha essa playlist da rejeição. Convida as pessoas ali dos seus grupos. Conta para eles. Vamos falar sobre rejeição. Não vamos nos intimidar. Vamos colocar para fora. Não vamos nos envergonhar de termos nos sentido rejeitados. Por quê? Afinal de contas, todo mundo já foi rejeitado. Até mesmo Jesus. E foi com esse pensamento que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Gente, até Jesus já foi rejeitado. Quem sou eu para não ser rejeitada? Quem sou eu para não sofrer uma rejeição? E esse pensamento, ele é libertador. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre os tipos de rejeição. Quais são os tipos comuns de rejeição? Então, eu coloquei aqui, olha, a rejeição amorosa, a rejeição profissional, a rejeição familiar e a rejeição social. Esses são os tipos comuns. Amorosa. O que é uma rejeição amorosa? Eu posso tanto rejeitar, como eu posso ser rejeitada. No meu relacionamento, do meu marido, no relacionamento marido-esposa, no relacionamento namorado-namorada. Por que acontecem divórcios? Porque a rejeição entra ali no meio do casal e consegue dividir aquele casal. Eles começam a se rejeitar ou mutuamente ou um rejeita o outro. Por quê? Porque o inimigo da rejeição consegue entrar naquele relacionamento. Muitas vezes a gente tira Jesus do meio do nosso casamento e aí o inimigo aproveita. Então, a rejeição amorosa. Às vezes, um marido, ele se envolve em outro relacionamento e rejeita a sua esposa. Às vezes a esposa se envolve em outro relacionamento e rejeita o marido. E aí acontece a rejeição, acontece a quebra, acontece o divórcio, acontece a separação, acontece uma dor traumática profunda e todos saem machucados, tanto a esposa como o marido, como os filhos, como toda a família. Então, às vezes também é uma rejeição amorosa no namoro. A pessoa começa a namorar, já não gosta muito e não quer mais, resolve terminar, rejeitou aquele namoro. Às vezes há a rejeição também da pessoa que quer namorar o outro, mas o outro não quer. Às vezes a pessoa quer namorar a gente não quer. É uma rejeição também que, se não for cuidada, se não for tratada com clareza, se não for pensada com clareza, se não for conversada com jeitinho, pode sim causar traumas, causar feridas, causar complexos. A rejeição profissional é quando a pessoa é rejeitada no seu campo de trabalho, na sua profissão. Ele é demitido sem justa causa, os projetos que ele faz podem não ser aceitos pela equipe, o patrão deixa ele por último, chama os outros, não gosta muito do jeito. Vários tipos de rejeição que pode acontecer no âmbito profissional da pessoa. Familiar, que é a rejeição mais grave que existe. O filho ser rejeitado pelos pais,
o filho rejeitar os pais. Tem muito filho que tem vergonha da mãe porque a mãe é muito simples, o pai é muito simples. E aí os filhos começam a crescer profissionalmente, começam a se tornar pessoas empoderadas, aí tem vergonha daqueles pais simples. Acontece, infelizmente, isso, de os pais ficarem muito idosos, aí os filhos não têm tempo para os pais, rejeitam aqueles pais. Há terríveis situações de rejeição na família. A criança rejeitada, o adolescente rejeitado, o pai, a mãe, o familiar, os avós, tantos são as armas que o inimigo faz para destruir as famílias com essa coisa terrível chamada rejeição. E tem também a rejeição social, a pessoa não é aceita na escola, não é aceita no grupo de amigos, as chamadas patotinhas que não aceita que ninguém entre naquela patotinha e assim por diante. São vários os tipos de rejeição. Então, por que acontece isso? Muitas vezes porque nós crescemos sem saber lidar com o não, sem saber lidar com a rejeição. Porque, gente, é natural que haja grupos, por exemplo, quando se fala, olha, eu sou um peixe fora d'água. Há lugares que, graças a Deus, que a gente é um peixe fora d'água naquele lugar, porque são lugares que não me cabem mesmo, são lugares que eu não devo mesmo estar, que eu não devo frequentar, que não é para mim. Há lugares, então quando a gente cresce, amadurece e entende esse tipo de coisa, a gente não fica criando complexos na mente da gente, né? Então, nem todo lugar eu devo ir, nem todo lugar eu devo estar, nem toda pessoa é correta para estar comigo ou eu estar com ela. Cada coisa no seu lugar, cada hora, como diz a palavra do Senhor. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Quando a gente começa a entender isso, você começa a pensar com mais clareza. Às vezes, nós causamos as nossas próprias rejeições, os nossos próprios sentimentos. Às vezes, a rejeição é intencional. Às vezes, a pessoa nem está sabendo que está te rejeitando. Nem percebeu. Por quê? É aquilo que eu falei antes, a pessoa pode estar com um problema seríssimo na vida dela. E ela está ali com aquele problema tão terrível, ela nem te viu passar. Ela não está te rejeitando, ela não te viu. Ela não percebeu a sua presença. Então, muitas vezes, nós também causamos a nossa própria rejeição. Nós começamos a falar mal educado com as pessoas, nós começamos a tratar a pessoa de forma grosseira, e aí vai naturalmente ser rejeitado. Às vezes a pessoa não se cuida, fica de uma forma desagradável perto dos outros, naturalmente vai acontecer. Então, muitas vezes, nós provocamos aquela rejeição, por quê? Porque já estamos com o complexo de rejeição. Já fomos contaminados por esse mal. Já o inimigo já está trabalhando na nossa mente, jogando pensamentos tóxicos na nossa mente. Nós estamos totalmente intoxicadas a nossa mente e não conseguimos pensar com clareza, não conseguimos tomar decisões que vai nos ajudar. Pelo contrário, a gente só toma decisão errada, que vai fazer com que a gente afunde mais e mais e mais naquilo. Um pensamento que nós precisamos, que é um pensamento que ele é libertador. É nós entendermos que nosso próprio amado Senhor, o Senhor dos Senhores, ele quando veio na terra, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus discípulos, pelo povo inteiro, ele foi rejeitado por todos. Quer ver? Eu anotei aqui para a gente falar sobre isso. Jesus foi rejeitado pelos que ele amava.
Jesus não foi rejeitado por quem ele nem amava, ele foi rejeitado por quem ele amava. Ele foi rejeitado por aqueles que ele veio morrer na cruz por eles, ou seja, nós. Ele foi rejeitado pela humanidade. E ele saiu da glória dele, se destituiu de tudo e veio aqui na terra para morrer por nós, para se sacrificar por nós. E ele se sacrificando, nós estávamos matando-o lá na cruz. Olha como Deus, como Jesus é um grande exemplo para nós pararmos de picuinhas, pararmos de ficarmos nos sentindo rejeitados, sermos curados, sermos salvos disso. Lá em João 7,5, nos conta que Jesus ele foi rejeitado pelos seus irmãos, que até os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos dele falaram, mas você não faz milagres? Vai lá e faz na frente de todo mundo para que eles vejam. Você não vai na festa? Vai lá, mostra para todo mundo, tratando Jesus com ironia. Então, os próprios irmãos do Senhor Jesus o rejeitaram. Lá em Lucas, no capítulo 4, do 14 ao 30, nos conta que Jesus foi rejeitado pelos da sua própria terra, onde ele foi criado, em Nazaré. Lá diz assim o texto: então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para jogá-lo dali abaixo. E Jesus saiu do meio deles e foi embora. Quando Jesus começou o seu ministério, logo no início, ele foi à cidade dele de Nazaré. E ele leu aquele capítulo de Isaías onde dizia que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu ele para levar a palavra. E quando ele falou para eles, olha, se cumpriu essa palavra aqui agora. E quando ele falou para eles que Deus tinha enviado mensageiros que falavam, que levavam cura, que levavam milagres a pessoas que não eram dos judeus, aí eles se revoltaram contra Jesus e queriam matar Jesus. Ou seja, eles não creram nele, eles rejeitaram. O povo que viu Jesus crescer rejeitou Jesus. O povo da terra, o povo de onde Jesus cresceu, os amigos dos amigos, os pais dos amigos, rejeitaram Jesus. Ele foi rejeitado também pelos da sua igreja. Lá em Marcos 14, 1-2 diz: faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Jesus já tinha sido rejeitado, eles já tinham dado a palavra deles que eles iam matar Jesus. Eles já tinham se reunido e concordado que Jesus precisava morrer. Por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus. Então eles rejeitaram os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus ensinava a amar, Jesus ensinava a se dar, a se doar, e eles não queriam, eles queriam era receber. Então eles rejeitaram os ensinamentos, eles rejeitaram o nosso Senhor e eles procuravam uma forma de matá-lo. Esses eram os líderes da igreja na época. Jesus também foi rejeitado pelos seus seguidores. Judas o traiu, Pedro o negou, todos o abandonaram. Isso está lá em Mateus, no capítulo 26. Então Judas traiu Jesus com um beijo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E todos os discípulos, quando Jesus foi preso, todos fugiram e abandonaram Jesus e o largou sozinho. Nem por isso Jesus desenvolveu um complexo de rejeição, um complexo de abandono. Jesus dá para nós um grande exemplo de força da mente, de força de propósito, de fazer aquilo que o Pai quer que ele fizesse.
Por isso nós devemos andar de acordo com o que a palavra fala. A palavra fala que nós precisamos ser fortes e corajosos. A palavra fala que nós precisamos nos alegrar. A palavra fala que nós precisamos conviver. A palavra fala que não é bom que estejamos sozinhos. E aí a gente vê aqui também Jesus, ele foi rejeitado pela multidão, lá no capítulo 27 de Mateus. A multidão que há pouco aclamava Jesus como rei, agora já estava pedindo ali para matar Jesus e soltar Barrabás. A multidão inteira rejeitou Jesus. Jesus foi rejeitado por aquele povo todo, onde ele estava ali em carne, para salvá-los da morte eterna, e eles estavam rejeitando Jesus. E Jesus foi rejeitado pelo mundo. João 14, 16, 17 diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber, ou seja, o mundo rejeita. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Então o mundo rejeita Jesus. Eu fico às vezes pasma, como que é possível? Como que alguém rejeita o amor? Como que alguém rejeita alguém que se doou completamente por nós, sem nós merecermos? Somos ingratos para com ele. Até o nosso louvor não é digno dele, nós não somos dignos dele. E ele veio, morreu na cruz, e ele foi rejeitado. E ele é rejeitado ainda hoje. Então eu digo para você agora, não rejeite Jesus. Não rejeite a palavra do Senhor, não rejeite o amor de Jesus por você. Não aceite que o inimigo trabalhe na sua mente e faça com que você não veja e não perceba que é amado, que é amada, que é aceito, que é acolhido por Jesus. Porque Jesus diz que aquele que vai até ele, de forma alguma ele lança fora. Então vá até Jesus. Peça a Jesus para morar no seu coração. Fala para mim aí nos comentários, eu quero Jesus. Eu peço agora, Jesus, vem morar no meu coração, faça morada. Me livra, me liberta desse sentimento de rejeição, desse sentimento de abandono, desse sentimento de que a vida é uma vida que não vale a pena ser vivida. Senhor Jesus, entra no meu coração. Jesus não vai deixar que a rejeição te paralise. Jesus não vai permitir que você seja derrotado pela rejeição. Ele não vai deixar. Eu até anotei aqui, Jesus ele não deixou que a rejeição parasse ele, como ele não vai deixar que a rejeição pare você. Ele não deixou que a rejeição me parasse. Ele não vai deixar que a rejeição pare, te bloqueie, te faça perder a bênção e a plenitude que ele tem para você. Então eu coloquei aqui assim: o agente da rejeição, ele para, ele trava. Quem se deixa parar, quem se deixa travar. Sabe por quê? Ele para uma criança. Por quê? Porque a criança ainda não aprendeu. A criança precisa dos adultos para ajudá-la a caminhar, a ajudá-la a se libertar desse tipo de pensamento, desse tipo de influência. Por quê? Porque o maligno ele fica influenciando. Aí nós vamos falar sobre esse agente da rejeição. Um agente maligno que ele trabalha, se ele encontrar brecha, ele trabalha até mesmo no útero da mãe daquela criança.
Ele já começa a destruir a criança desde o útero da sua mãe. Olha que coisa terrível. Então, eu coloquei para nós, esse agente da rejeição que trava, que para, né? Quem não vigia, ele é um dos batedores enviados para abrir brechas na vida das pessoas. É a rejeição. Rejeição, amargura, impaciência, falta de perdão, cobiça. Então, esse agente, ele é um batedor de Satanás. Ele vai à frente. E ele vai ali para abrir brechas. Onde? Na mente da pessoa. Para que ele consiga entrar para dentro do coração. É como eu falei para vocês, a emoção, alguém falou alguma coisa que te rejeitou. Você se sentiu rejeitado. E aí, você sentiu aquela emoção, não tem como segurar. Todos nós sentimos, porque vem de uma vez. Mas aí você decide se aquele pensamento vai ficar na sua mente ou se você vai perdoar e jogar fora. Se você decidir ficar pensando sobre aquilo, aí o inimigo, o batedor, o agente da rejeição, ele conseguiu entrar na sua mente, ele conseguiu abrir uma brecha, abrir um buraquinho ali para entrar aqueles pensamentos malditos. E se você começa a pensar, aquilo vai para o coração e se transforma num sentimento. E aí a conversa já é outra, aí já é difícil de tirar. O ser humano necessita de aceitação, de aprovação, de amor, que está disponível onde? Em Deus. O diabo, ele cega as pessoas para elas rejeitarem o amor de Deus. É aquilo que eu já falei para vocês, nós precisamos de amor, de aceitação, de pertencimento, nós precisamos de aprovação. E o inimigo, ele cega a pessoa para que a pessoa não aceite. E a própria pessoa rejeita esse amor, essa aprovação, essa aceitação que o Senhor tem para nós. Porque Ele nos aceita e Ele nos ama da forma que nós somos. Ele só não deixa como estamos, porque como estamos não está bom. Está doendo, está machucando. E aí ele vai o quê? Ele vai te limpar, ele vai te lavar, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai te dar uma vida nova. Os batedores rondam como ladrão de ocasião. Lá em 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertos e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele é um ladrão de ocasião, ele procura situações traumáticas. Ele fica rondando você para que aconteça, quando acontecer uma situação que dói, que acontece com todo mundo, ele vai pegar aquela situação que dói e vai potencializar na sua mente. E aí vai caber a você não aceitar esse pensamento. A você perdoar, seja lá o que for que alguém fizer com você. E aí ele vai perder as forças de influência dele e ele vai ter que sair. Ele vai continuar rondando, mas ele não vai conseguir abrir brecha em você. Amém? Esses batedores, eles aproveitam-se da fraqueza de cada um. Cada ser humano é único e reage de diferente forma ao mesmo tipo de situação. Então ele vai ficar observando que tipo de pessoa você é, que tipo de coisa te machuca, que tipo de coisa te chama atenção. E ele vai criar situações exatamente para que você seja machucado naquilo que mais te fere. Por isso nós temos que aprender a não ficar olhando para as circunstâncias. Nós temos que olhar para Jesus. Não é a circunstância que vai fazer que meu dia seja bom ou ruim, mas é a minha perseverança no Senhor. Vão acontecer coisas desagradáveis, mas essas coisas desagradáveis não podem fazer
com que a minha mente fique nisso. A minha mente tem que estar em Cristo Jesus. É aquela situação. Lembra de eu falar do ovo e da batata? Você pega um ovo e uma batata. Coloca num recipiente. Coloca ferver. O ovo vai ficar cada vez mais duro. Quanto mais você cozinha o ovo, mais duro ele fica. A batata, quanto mais você cozinha, mais macia ela fica. Então, que nós possamos ter reações boas a todo e qualquer tipo de circunstância. A circunstância não é boa, não é agradável. Não quer dizer que eu vou ficar feliz com aquilo, mas também não quer dizer que eu vou perder a minha felicidade por causa daquilo. Por quê? Porque a minha felicidade está baseada onde as minhas raízes estão alicerçadas, que é na rocha, que é no Senhor Jesus. Eu posso ter aquela emoção de início, aquele impacto ruim, mas aquele impacto não pode abrir brecha na minha mente a ponto de eu criar um sentimento de rejeição e permitir que os agentes da rejeição se instalem na minha mente. Amém? Então, eles aproveitam a nossa fraqueza, né? E ele ataca onde está ferido e fere mais. Ele não tem dó nem piedade. Faz o que for preciso para te destruir e quer potencializar a sua dor. Ele não tem dó nem piedade. Você acha que porque está amargurado, angustiado, sofrendo, ele vai ter dózinha? Não, é aí que ele vai atacar. Quanto mais você entregar, quanto mais você abaixar a cabeça para o mal, quanto mais você se entregar ao medo, à solidão, à depressão, à angústia, a sentimentos que te jogam para o chão, mais ele ataca. E ele ataca 24 horas. E ele quer fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Só que você tem que pensar o seguinte: eu tenho Jesus. E Jesus se manifestou para desfazer todo o mal que o inimigo fez na minha vida. Jesus se manifestou na minha vida para desfazer todo o mal que o inimigo fez na minha vida. Assim você começa a sua reação. Pensa, Jesus foi rejeitado. Por que eu não haveria de ser rejeitado? O mundo rejeita o meu Deus. É claro que eles vão me rejeitar também. Só que isso não me fere mais. Eu já superei isso. Eu já fui curada, lavada, limpas. Todas as feridas foram cicatrizadas. Eu já consigo falar sobre essas coisas sem chorar. Olha que bênção. Então, que nós tenhamos reação espiritual, para que a gente possa viver a vida em abundância que o Senhor tem para nós. E aí vem, quando a rejeição consegue o que quer, meu Deus, quando a rejeição consegue o que quer, quando o inimigo consegue fazer com que a gente tenha pensamentos de rejeição, é quando ele consegue nos magoar. Quando ele consegue que a gente fique magoado com o que alguém faz. Alguém fez determinada coisa e me magoou. Se eu sou uma pessoa mole, chorona, se eu sou melindrosa, qualquer coisinha vai me magoar. Mas se eu sou firmada na rocha, no Senhor, as pessoas não vão me magoar assim. Mas agora, se o agente da rejeição trabalhou na minha vida, trabalhou e conseguiu, em algum determinado momento, eu fiquei magoada com alguém e fiquei pensando naquela mágoa. Aí o que vai acontecer? A mágoa, ela é uma semente que germina e se ela é regada, ela produz a morte. Ela produz um fruto chamado morte. Então, a mágoa, ela é uma sementinha. Ah, fiquei magoada. Aí começa a pensar naquela mágoa.
Ah, mas fez isso comigo, mas não é possível. Não podia ter feito. Quem pensa que é para fazer isso comigo? E aquela sementinha que o inimigo conseguiu lançar na mente da gente através do buraquinho da mágoa, ela começa a germinar e produz um fruto chamado morte, chamado falência, morte nos relacionamentos, morte nos projetos, morte dos sonhos, a morte em tudo. Então, primeiro, quando orar, perdoe. Perdoe. Perdoe 7 vezes 7. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele disse: o Pai só vai perdoar aquele que perdoa. Então, quando essa sementinha começa na sua mente, o que você tem que fazer? Perdoar. Perdoa para quê? Para que a semente não germine, não produza frutos e não produza morte. Então, coloca na sua mente esse pensamento: eu preciso perdoar. Amém? Aí 2, a Bíblia alerta sobre a importância do perdão. A primeira coisa, a mágoa chegou, aconteceu a mágoa. Você vai fazer o quê? Perdoar. Quando orar, eu devo perdoar, né? Quando é que eu perdoo? Quantas vezes que eu devo perdoar? Até 70 vezes 7 por dia, já imaginou? E Jesus ensina isso para nós. A Bíblia, ela nos alerta sobre a importância do perdão. Quem não perdoa pode desenvolver doenças emocionais, entrada para mais espíritos malignos. Então, a Bíblia já nos alerta. Olha, a rejeição, ela é um mal terrível. Se você se sentiu, você percebeu a semente da rejeição caindo na sua mente, perdoe. Por quê? Porque Jesus falou para nós, quando você for orar, perdoe. Porque senão as suas orações não vão ser ouvidas. Se você não perdoar, o Pai não vai te perdoar. Senhor, mas eu devo perdoar quantas vezes? Até 70 vezes 7. Olha, isso está lá escrito em Marcos, no capítulo 20, do versículo 26. Fala que quando a gente for orar, nós devemos perdoar. Lá em Mateus 18, 21 e 22, fala sobre Pedro conversando com Jesus sobre o perdão. E Jesus fala para Pedro que perdoar não é só uma vez, é 70 vezes 7. E perdoar a todos. Lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao 14, Jesus ensina a fazer a oração do Pai Nosso e ele diz para nós que o Pai só vai nos perdoar se nós perdoarmos. Então, a Bíblia nos alerta sobre a importância do perdão. Perdoe. Para quê? Para que não acarrete coisas piores do que aquela situação traumática que você teve naquela hora. Aquilo vai acarretar em quê? Aquilo se torna uma semente que, se você regar dentro de você, se torna uma árvore. E essa árvore tem vários ramos. E ela vai trazer doenças terríveis. Eu até anotei aqui algumas coisas. Olha, quem não perdoa pode desenvolver doenças emocionais. Entrada para mais espíritos malignos. Abriu brechinha? Entra mais espíritos malignos que vão trazer amargura, angústia, ódio, inveja, ira, vergonha, hostilidade, timidez, culpa, isolamento, julgamento, pensamento de morte, negatividade, autopiedade, medo, desconfiança, insegurança, ansiedade, depressão e todo tipo de fracasso emocional, físico, espiritual. Por quê? Porque o espírito do fracasso entra em ação na vida da pessoa. Então, se você percebeu a semente da mágoa, se você percebeu que a rejeição entrou, se você percebeu
que houve a brecha, perdoe correndo. Se você tem vivido situações de fracasso terríveis, a fonte disso pode estar na mágoa, na falta de perdão, pode que entrou através de uma rejeição. Então perdoe meu amado, perdoe minha amada, para que você se liberte desses espíritos malignos que acham legalidade para fazer o que quiser através da semente da mágoa, que vai gerar amargura na pessoa, que vai gerar ira, que vai gerar ódio, que vai gerar divisão, que vai gerar contenda, que vai gerar insegurança, que tantos os males, tantos são os fracassos, né? Ataca a mente 24 horas por dia para não deixar a pessoa ver o propósito que Deus tem para ela. A pessoa perde a vida abundante que Jesus trouxe para ela. Então a mágoa vai fazer o quê? A mágoa que entrou através de uma rejeição faz com que nós percamos a vida abundante que Jesus trouxe para nós. Vamos ver lá 1 João 3, 7 e 8. Diz assim: Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas para quem? Para aquelas pessoas que não continuam pecando. Às vezes eu vivo uma vida de pecado, às vezes eu vivo uma vida de legalidade do mal. Eu deixo o mal transitar na minha vida assim do jeito que ele quiser. E aí eu quero as bênçãos, eu quero o cuidado, eu quero a intervenção de Deus na minha vida. Mas se eu estou dando legalidade, então essa legalidade pode estar vindo através de uma mágoa, através de ira, de briga, de contenda. E tudo isso é porta aberta para o inimigo matar, roubar e destruir. Destruir os sonhos, roubar a alegria da pessoa, trazer fracasso. Então nós precisamos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, perdoar aqueles que nos ofenderam, nos voltarmos para o Senhor. Amém? Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno. E Ele tem a maior alegria de nos abençoar. Amém? Então nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre rejeição. Agora com os passos que nós podemos dar. Cada um deles detalhados. Para que nós sejamos libertos de uma vez por todas dessa maldição, desse espírito maligno, dessa mágoa terrível, dessas coisas terríveis, de todo esse fracasso, de toda angústia, de todo pessimismo, de todo esse mal que esse espírito maligno da rejeição trabalha para imputar a nós, tirar de nós toda a alegria, toda a vida abundante que o Senhor tem para nós. Amém? Um beijo e no próximo vídeo nós passamos as soluções. Oh, glória a Deus. Fiquem com Deus. Beijo.